Minha sogra ia à missa todo domingo de manhã. Chorava na frente do padre. Levantava as mãos na hora do louvor. E na segunda-feira ela me chamava na cozinha para me dizer que eu era indigna do filho dela. Ela usava Deus como escudo. Mas o que ela esqueceu é que Deus também vê o que acontece dentro de casa. E o marido dela não esqueceu. Gente, eu vou ser honesta com vocês desde o começo. Eu não era o tipo de pessoa que as pessoas esperavam ver entrando naquela família. Eu cresci no interior. Minha mãe era costureira. Eu estudei em escola pública, me virei para passar na faculdade, e quando eu conheci o Tiago, eu tinha 23 anos e um salário de professora substituta que mal pagava o aluguel. O Tiago era de família rica. Não ostensivo, aquele rico quieto, sabe? Casa grande, carro bom, mas sem ficar mostrando. E ele era simples. Era o que me conquistou. A gente ficou 8 meses namorando antes de ele me levar para conhecer a família. Eu lembro que fiz oração antes de entrar naquela casa. Pedi a Deus que tudo corresse bem. Que eu fosse aceita. Que aquela família me recebesse com amor. Deus deve ter ouvido minha oração. Só que a resposta dele demorou 8 anos para chegar. A dona Cecília me recebeu na porta com uma Bíblia na mão. Ela estava saindo para a culpa. Me deu um sorriso, olhou para mim da cabeça ao pé, e disse: Tiago me falou tanto de você. Que bom que você é uma moça simples. Pessoas simples têm mais fé. Simples. Ela falou simples do jeito que outras pessoas falam coitada. E eu sorri, falei muito prazer, e entrei na casa dela sem saber que estava entrando numa armadilha. Casamos 1 ano depois. Cerimônia na igreja dela, pastor dela, músicas escolhidas por ela. Eu nem gostava de uma das músicas, mas quando eu falei, a dona Cecília colocou a mão no meu braço, olhou para mim com aquela expressão de santa, e disse: Marina, casamento não começa com a vontade da noiva. Começa com a vontade de Deus. E eu, que também tenho fé, que também acredito em Deus, fiquei sem argumento. Porque como você responde a isso sem parecer que está brigando com Deus? Essa foi a primeira vez que ela usou a fé como arma contra mim. Não foi a última. Fomos morar na casa dela, a ideia partiu dela, o Tiago achou ótimo, e eu concordei porque ainda estava tentando ser aceita. E foi na primeira semana que eu entendi como aquela casa funcionava. Tinha uma empregada, a Sirlene, que cuidava de tudo. Mas a dona Cecília me chamou para conversar e disse que a Sirlene ia sair, problema de família, e que por enquanto a gente ia se dividir nas tarefas. A gente era eu. Café da manhã. Almoço nos fins de semana. Compras do mês. Limpeza geral quando precisasse. Receber as visitas. Eu olhei para ela e perguntei: e a Sirlene volta quando? Ela sorriu. Quando Deus quiser, minha filha. A Sirlene nunca voltou. Deixa eu te contar uma cena específica. Porque até agora parece que eu estou exagerando. Eu sei que parece. Era um sábado. A dona Cecília tinha chamado as amigas dela para almoçar. Umas 6 mulheres, todas da igreja, todas com aquele ar de quem nunca errou na vida. Eu tinha passado a manhã inteira cozinhando. Frango assado, arroz, farofa, salada, suco feito na hora. Mesa posta com louça boa. Elas chegaram. Sentaram. E eu servi. Uma das amigas olhou pro prato e disse: Cecília, que mesa linda. Você fez tudo isso? E a dona Cecília, olhando direto para mim enquanto falava, respondeu: A gente fez juntas. É assim que funciona uma família cristã. Todo mundo contribui. Todo mundo contribui. Eu tinha ficado de pé desde as 7 da manhã. Ela tinha feito o quê? Escolhido a toalha da mesa. Mas não foi isso que me quebrou. O que me quebrou foi depois, quando as visitas foram embora e eu fui recolher a louça. A dona Cecília entrou na cozinha, olhou para mim, e disse em voz baixa, muito baixa, só para eu ouvir: Você errou o sal do frango. As meninas não falaram nada por educação. Da próxima vez presta mais atenção. Afinal, isso é o mínimo que se espera de você aqui dentro. Virou as costas e foi embora. Eu fiquei parada na frente da pia. E orei. Eu literalmente orei ali, com as mãos na louça suja, porque eu não sabia mais o que fazer com aquela dor que não tinha nome.
Pedi a Deus que me mostrasse o caminho, que me desse força, que me ajudasse a entender por que eu estava passando por aquilo. Ele não respondeu naquele dia, mas estava preparando a resposta. Deixa eu te explicar como a Dona Cecília usava a religião, porque é importante você entender isso. Ela não era hipócrita no sentido grosseiro. Ela realmente acreditava em Deus. Ela realmente orava. Ela realmente chorava na igreja. O problema é que ela tinha construído uma versão de Deus que sempre concordava com ela. Quando eu queria voltar a trabalhar, eu tinha ficado 4 anos sem trabalhar. Ela disse: a mulher que honra o lar não precisa sair dele para se provar. E citou um versículo. Quando eu ficava triste e o Tiago perguntava o que tinha acontecido, ela dizia na frente de todo mundo: precisamos orar por ela. Pessoas sem paz interior é sinal de coração não rendido a Deus. Como se minha tristeza fosse pecado meu. Quando minha mãe veio me visitar de outra cidade e eu pedi para ela ficar no quarto de hóspedes, a Dona Cecília disse: claro que pode ficar. Hospitalidade é virtude cristã. E durante os 2 dias que minha mãe ficou lá, ela tratou com uma frieza tão educada que minha mãe me ligou quando voltou chorando, dizendo que não queria me visitar mais para não me atrapalhar. A Dona Cecília nunca gritou comigo. Nunca me xingou. Nunca fez nada que eu pudesse pegar e mostrar pro Tiago dizendo: olha o que ela fez. Tudo era suave. Tudo era embrulhado em versículo. Tudo tinha uma justificativa cristã. E enquanto isso, eu ia ficando menor e mais sozinha. Mas tinha uma pessoa naquela casa que assistia tudo em silêncio. O seu Renato. O sogro. O seu Renato era tudo que a mulher dele não era. Quieto. Simples. Ele gostava de ficar na varanda lendo, de assistir futebol, de comer pão com manteiga às 6 da manhã antes de todo mundo acordar. E uma vez por semana, quando a Dona Cecília estava na reunião da igreja, ele me chamava para tomar café com ele na varanda. A gente conversava. De verdade. Ele perguntava da minha vida, dos meus planos, do que eu queria ser. Um dia, e eu nunca esqueci esse dia, ele me olhou e disse: Marina, você tem lido Jó? Eu disse que sim. Que Jó era o homem que perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Ele balançou a cabeça e disse: mas você sabe o que aconteceu no fim de Jó? Deus restaurou tudo, em dobro. Eu achei que era só uma conversa sobre a Bíblia. Só fui entender o que ele quis dizer muito depois. Porque 2 meses depois dessa conversa, o seu Renato adoeceu. E às 2 da manhã de uma quinta-feira, ele me chamou no quarto, só eu, e me disse que tinha algo importante para falar. Ele me contou que tinha mudado o testamento, que tinha me deixado 40% da empresa dele, o sítio da família, e uma carta. Eu fiquei olhando para ele sem conseguir falar. Ele disse: não é para te fazer rica, Marina. É para te lembrar que você sempre valeu mais do que te fizeram acreditar aqui dentro. Eu vi tudo. Eu me envergonho de não ter falado antes. Mas eu fiz o que pude. 3 semanas depois, ele faleceu. E eu carreguei esse segredo sozinha. Por 4 meses. Até o dia em que a Dona Cecília decidiu que era hora de me tirar de vez. Era uma segunda-feira de manhã. A Dona Cecília tinha acabado de voltar da igreja. Ela entrou na cozinha onde eu estava, colocou 2 documentos na mesa, e disse, com aquela voz suave de sempre: Marina, eu e o Tiago conversamos muito. Oramos muito. E sentimos que Deus está mostrando que é hora de uma transição. Você vai se mudar para o apartamento que temos no centro. Vai ser bom para você ter o seu espaço. Eu olhei para ela. Depois olhei para o Tiago que estava na porta sem me encarar. Transição era o divórcio. Embrulhado em oração. Ela tinha usado Deus até para me mandar embora. Eu olhei para os documentos. Um era separação de bens. O outro era o contrato do apartamento. E enquanto eu segurava aqueles papéis, o celular da Dona Cecília tocou. Era o escritório do advogado do seu Renato. Eu vi a cor sair do rosto dela. Ela saiu da cozinha para atender. E quando voltou, 3 minutos depois, ela era outra pessoa. Não tinha mais sorriso. Não tinha mais a voz suave. Não tinha mais versículo. Tinha só uma mulher olhando para mim com os olhos arregalados tentando entender o que tinha acontecido. O testamento tinha sido aberto.
E o mundo da Dona Cecília tinha virado de cabeça para baixo. 40% da empresa. O sítio. E uma carta que o advogado leu em voz alta para a família inteira reunida naquela sala. Na carta, o seu Renato falava de mim. Falava que tinha acompanhado, do silêncio da varanda dele, cada humilhação que eu sofri. O frango com sal errado. Minha mãe tratada com frieza. Os anos sem trabalhar. Os versículos usados como corrente. E tinha uma parte da carta dirigida diretamente à Dona Cecília. Ele escreveu: Cecília, você me amou do seu jeito e eu sei disso. Mas você usou o nome de Deus para fazer coisas que Deus nunca mandou. Eu não tive coragem de te confrontar em vida. Esse é o meu arrependimento. Mas eu não vou deixar que a Marina pague por isso também. Pausa longa. A Dona Cecília ficou parada. Pela primeira vez em 8 anos, ela não tinha resposta. Não tinha versículo. Não tinha sorriso. E eu, que tinha entrado naquela sala com os documentos de separação ainda no meu bolso, olhei para ela e disse com calma, sem raiva, sem grito, sem drama: Dona Cecília, sobre o apartamento no centro. Obrigada. Mas eu acho que a gente vai precisar conversar sobre quem realmente precisa se mudar. Eu não vou fingir que o que veio depois foi fácil. Teve divórcio. Teve família que tomou partido. Teve gente da igreja que me chamou de interesseira. Sim, a mesma igreja que nunca me defendeu quando eu precisei. O Tiago ficou perdido no meio. Ele não era mau, o Tiago. Era fraco. E às vezes a fraqueza machuca tanto quanto a maldade. Mas sabe o que mudou de verdade? Eu. Porque no dia em que eu li a carta do seu Renato sozinha no quarto, não a parte que foi lida para a família, a carta completa que o advogado me entregou depois, eu encontrei uma frase que eu volto toda vez que eu me sinto pequena. Marina, Deus viu o que aconteceu aqui dentro mesmo quando ninguém mais viu. Confie nisso. E eu confiei. Não porque tudo ficou perfeito depois. Mas porque eu entendi que fé de verdade não é o que a Dona Cecília tinha. Não é aquela fé bonita de domingo que some na segunda-feira quando você está na cozinha com as mãos na louça suja. Fé de verdade é o que me fez continuar orando mesmo quando eu não via saída. É o que me fez aguentar quando eu não tinha mais argumento. É o que me fez acreditar que Deus estava trabalhando mesmo quando eu não entendia o que Ele estava fazendo. O seu Renato era um homem imperfeito. Ele mesmo sabia disso. Mas ele foi o instrumento que Deus usou para me restaurar. Em dobro. Como Jó. Se você está assistindo isso e reconheceu alguém nessa história, seja a Dona Cecília da sua vida, seja você mesma no meu lugar, eu preciso te falar uma coisa. Cuidado com quem usa Deus para te diminuir. Fé de verdade liberta. Fé de verdade acolhe. Fé de verdade não te faz sentir que você é menos porque nasceu em família simples, porque não tem sobrenome certo, porque não sabe a toalha de mesa certa. Se alguém está usando a religião para te controlar, para te calar, para justificar o que te faz, isso não é fé. É poder. São duas coisas completamente diferentes. E o Deus que eu conheço, o Deus que estava comigo naquela cozinha às 6 da manhã, que ouvia minha oração em frente à pia suja, esse Deus não manda ninguém diminuir outra pessoa em nome dele. Você não precisa de um testamento surpresa para recuperar o seu valor. Mas você precisa parar de aceitar que te tratem como menos enquanto sorriem com a Bíblia na mão. Eu fico aqui toda semana com histórias assim. Se você chegou até aqui, manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser que faça diferença. Um abraço. E até a próxima.